Relato número 1. Meu nome é Júlia, e até aquele dia, minha vida era absolutamente normal. Trabalho, amigos, rotina, tudo tinha seu lugar. Mas às vezes, uma única noite pode virar seu mundo de cabeça para baixo. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Era uma terça-feira. A noite estava silenciosa e eu finalmente tinha um momento para relaxar. Trabalhar como freelancer pode ser exaustivo, mas também me permite essas noites tranquilas, onde sou dona do meu tempo. O apartamento era pequeno, no 8º andar de um prédio no centro da cidade, e sempre oferecia aquela quietude peculiar que só se sente nas altas horas. Por volta das 23h30, depois de terminar um artigo, fiz uma xícara de chá e me joguei no sofá. Enquanto navegava no celular, percebi que havia algumas notificações pendentes, mensagens de amigos, atualizações em redes sociais, nada incomum. Foi então que o telefone vibrou. A princípio achei que era uma mensagem qualquer, mas a tela exibia algo que fez meu coração acelerar. Um número incomum, longo demais para ser real, piscava na tela. O impulso racional foi ignorar. Era tarde e eu não tinha energia para brincadeiras ou enganos. Mas, de algum modo, algo em mim insistiu. Alô? Minha voz soou hesitante. Silêncio. Não era aquele silêncio comum de uma ligação interrompida, mas algo quase vivo. Eu podia ouvir uma respiração, lenta e controlada do outro lado. Quem está aí? Insisti. E então, uma voz respondeu. Era feminina, mas parecia vir de muito longe, como se ecoasse de outro tempo. Você tem 90 minutos. Antes que eu pudesse reagir, a linha ficou muda. O número desapareceu da lista de chamadas, como se nunca tivesse existido. Fiquei olhando para o celular por alguns minutos, tentando processar o que havia acontecido. Por fim, decidi ignorar. Com certeza era algum tipo de brincadeira. Apaguei as luzes e me preparei para dormir. Por volta da meia-noite, estava quase pegando no sono quando o celular vibrou novamente. Olhei para a tela. Era o mesmo número. Meu coração disparou, mas atendi. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, a mesma voz ecoou, agora mais baixa, mas ainda clara. Você tem 75 minutos. Meu corpo congelou. Eu não sabia como reagir. Desliguei o telefone imediatamente e tentei convencer a mim mesma de que era apenas uma coincidência. Mas ao olhar para a tela, percebi algo que fez minha respiração travar. A contagem de minutos estava se movendo. De 75, passou para 74 e continuava. A partir daquele momento, tudo no apartamento parecia errado. As sombras pareciam se mover nas paredes. Um ruído constante, como estática, começou a sair de aparelhos que estavam desligados. O rádio, que eu nem usava, ligou sozinho e tocou uma música antiga, algo que parecia vir de um disco arranhado. Desesperada, liguei para minha melhor amiga, Camila. Camila, algo estranho está acontecendo. Estou recebendo chamadas de um número bizarro. Júlia, respira. Deve ser algum hacker ou golpe. Desliga o celular e vai dormir. Amanhã você resolve isso. Suas palavras tinham lógica, mas algo no meu instinto dizia que aquilo era mais do que tecnologia. Resolvi tentar dormir, mas o relógio do celular agora exibia a contagem regressiva como o único item visível. Não importava o que eu fizesse, os números continuavam diminuindo. Decidi que precisava entender o que estava acontecendo. Pesquisei o número no Google, mas não encontrei nada. O único resultado relevante foi um fórum de discussão obscuro. Pessoas de diferentes partes do mundo relatavam experiências semelhantes, chamadas de números impossíveis, contagens regressivas e desaparecimentos. Entre os relatos, um nome surgiu repetidamente: Clara. Uma jovem que havia desaparecido misteriosamente após relatar uma série de chamadas semelhantes. Uma foto antiga dela estava anexada ao fórum. Meu coração quase parou. Era a mesma mulher que eu havia visto em um sonho meses antes. Quando faltavam 30 minutos na contagem,
Recebi uma mensagem de texto. Venha até o lugar onde começou. Você sabe onde é. Imediatamente, lembrei de um parque abandonado nos arredores da cidade. Era onde eu costumava brincar quando criança, antes que fechassem o local. Algo dentro de mim dizia que eu precisava ir até lá. O caminho até o parque foi surreal. As ruas pareciam mais escuras, os postes piscavam como se estivessem prestes a apagar, e um silêncio absoluto preenchia o ar. Quando cheguei, o portão enferrujado estava entreaberto. Entrei, iluminando o caminho com a lanterna do celular. No centro do parque havia um antigo carrossel. Ele estava quebrado, mas para minha surpresa, girava lentamente, rangendo de maneira assustadora. Ao lado dele vi uma figura feminina. Era Clara. Ela não parecia ameaçadora, mas sua presença carregava uma tristeza profunda. Quando me aproximei, ela ergueu a mão, apontando para o celular na minha mão. Antes que eu pudesse falar, a contagem zerou. O carrossel parou e tudo ficou em silêncio. Então Clara finalmente falou. Você veio. Agora entende? Antes que pudesse responder, senti uma força invisível me puxar. O mundo ao meu redor se desfez em escuridão. Acordei no meu apartamento como se nada tivesse acontecido, mas agora vejo Clara em todos os reflexos. E todas as noites, o celular toca. Eu nunca atendo. E vocês, ouvintes, atenderiam uma chamada misteriosa? Relato número 2. Me chamo Roberto e minha vida mudou para sempre em 1996. Tinha 22 anos, morava em uma pequena cidade do interior do Rio de Janeiro, onde tudo parecia acontecer devagar. Não era o lugar onde se esperava algo extraordinário, muito menos algo assustador. Naquela época, celulares eram raros e caros. Tudo girava em torno do telefone fixo, aquele aparelho robusto que ficava na sala de casa, com um cabo espiralado que parecia infinito. Era a única ligação com o mundo externo. Minha mãe havia viajado para cuidar de uma tia doente, e eu estava sozinho em casa por uma semana. Era uma casa antiga, construída pelo meu avô nos anos 50, cheia de histórias e, às vezes, barulhos inexplicáveis. Na noite de 7 de agosto de 1996, enquanto assistia a um VHS arranhado de um filme de terror qualquer, o telefone tocou. Olhei para o relógio. 23h43. Aquele som ecoando na sala silenciosa me deu um calafrio. Hesitei antes de atender. Alô? Silêncio. Só o ruído baixo de algo que parecia uma respiração. Quem é? Perguntei tentando soar confiante, mas minha voz falhou um pouco. A linha chiou e então uma voz rouca e abafada sussurrou. Eles sabem. Antes que pudesse perguntar algo, a ligação caiu. Fiquei parado, com o fone na mão, enquanto um suor frio escorria pela minha nuca. Pensei em descartar aquilo como uma brincadeira, mas algo naquela voz me incomodava profundamente. Era diferente de qualquer coisa que já tinha ouvido. Resolvi ignorar e fui dormir, mas o sono não veio fácil. Na noite seguinte, o telefone tocou de novo no mesmo horário. Alô? Dessa vez a voz era diferente, mais aguda, quase infantil, mas igualmente perturbadora. Você está sozinho, não está? Engoli seco. Antes que pudesse desligar, a voz continuou. Olhe pela janela. Fiquei paralisado. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar pela sala. Com relutância, fui até a janela que dava para a rua. Estava tudo escuro, exceto por um poste de luz piscando no final da rua. Não havia ninguém ali. Quando voltei para o telefone, a linha estava muda, mas o aparelho ainda estava fora do gancho. Na manhã seguinte, decidi investigar. Fui até a central telefônica da cidade e pedi para falar com um técnico. Expliquei as ligações e ele, inicialmente cético, concordou em verificar. Quando voltou, parecia desconcertado. Isso é impossível. As ligações estão vindo
de dentro da sua casa. Meu estômago revirou. Saí dali correndo sem saber o que fazer. Quando voltei para casa, a primeira coisa que fiz foi verificar o telefone. Tudo parecia normal, mas havia algo errado com o ar da casa, como se estivesse mais pesado. Naquela noite, as ligações voltaram. Agora eram diferentes. Várias vozes sussurravam ao mesmo tempo, dizendo coisas sem sentido. Mas, em meio à cacofonia, uma frase clara se destacou: "Você não deveria estar aqui." Fui até o porão da casa, um lugar que evitava desde criança. Minha mãe dizia que era apenas um depósito, mas sempre tive a sensação de que havia algo estranho ali. Enquanto vasculhava caixas empoeiradas, encontrei um diário antigo. Pertencia a meu avô. Ao folheá-lo, descobri algo perturbador. Ele relatava estranhos eventos que haviam ocorrido na casa nos anos 50. Telefonemas misteriosos, vozes na linha e, em uma das últimas entradas, mencionava uma noite em que recebeu uma ligação que dizia: "Eles estão vindo." Naquela mesma noite, meu avô desapareceu sem deixar rastros. Voltei para a sala com o diário na mão, sentindo-me mais confuso do que nunca. O telefone tocou novamente. "Alô? Você finalmente encontrou, não é?" Disse a voz, agora mais nítida, como se estivesse do meu lado. A linha estava estática, mas a voz continuava: "Eles estão aqui." De repente, todas as luzes da casa se apagaram e eu ouvi passos vindos do corredor. O confronto final, 9001 120 00. Peguei uma lanterna e me preparei para enfrentar o que quer que estivesse ali. O telefone continuava tocando, mesmo desconectado. No corredor, as sombras pareciam dançar, formando figuras que se moviam em minha direção. Quando entrei no quarto, vi o aparelho de telefone no chão, com o cabo esticado como se alguém tivesse acabado de usá-lo. Ao lado, uma foto antiga caiu de uma gaveta aberta. Era uma foto de minha família nos anos 50, mas havia algo errado. Atrás das pessoas na foto, vi figuras sombrias, parecendo exatamente com as que agora se formavam no corredor. A voz ecoou pela casa. Não há como escapar. Corri para fora da casa, mas antes de sair, virei-me para trás e vi pela janela as sombras reunidas em torno do telefone, que agora flutuava no ar. Na manhã seguinte, minha mãe voltou. Não contei nada a ela, mas desde então, a casa foi vendida e eu nunca mais voltei. E vocês, ouvintes, atenderiam uma ligação de um número desconhecido? Talvez seja alguém tentando avisar, ou algo tentando encontrar vocês. Relato número 3. O ano era 2002. Em uma cidade pacata do interior do Rio Grande do Sul, duas amigas inseparáveis, Natália e Ellen, de 14 anos, tinham um passatempo peculiar: passar trotes telefônicos. Era um jogo bobo para elas, algo para animar as tardes monótonas após a escola. Com uma lista telefônica velha que encontraram no sótão da casa de Natália, elas escolhiam números aleatórios e inventavam histórias absurdas para assustar ou confundir quem atendesse. "Boa tarde, é da funerária", dizia Ellen, tentando segurar o riso. "Estamos oferecendo um desconto especial para quem planejar o próprio velório." As duas caíam na gargalhada enquanto desligavam antes que a pessoa do outro lado pudesse responder. Era inofensivo, ou pelo menos parecia. Até que um dia, elas ligaram para o número errado. Naquela tarde, Ellen encontrou um número que chamou sua atenção. Era uma sequência estranha, quase repetitiva. "Esse aqui parece de algum lugar importante", disse ela rindo. Natália discou o número, colocando o telefone no viva-voz. Após alguns toques, uma voz feminina atendeu. "Alô? Aqui é da companhia de energia. Precisamos cortar sua luz por falta de pagamento", disse Ellen, tentando conter o riso. Houve uma pausa do outro lado, seguida por um riso baixo e abafado. "Que engraçado, meninas. Vocês acham que isso é um jogo?"
A risada das duas cessou imediatamente. A voz tinha algo de perturbador, como se pudesse vê-las através do telefone. Como você sabe que somos meninas? Perguntou Natália, desconcertada. Eu sei muito mais do que vocês imaginam, respondeu a mulher antes de desligar abruptamente. As duas se olharam, tentando rir para aliviar o desconforto, mas aquela voz ficou ecoando em suas mentes. No dia seguinte, Natália e Ellen tentaram esquecer o episódio e voltaram aos trotes, mas algo estava diferente. A cada número que ligavam, parecia que a mesma voz atendia. Vocês não se cansam de brincar com coisas que não entendem, dizia a mulher, com um tom cada vez mais ameaçador. Elas começaram a ficar paranoicas. Quem era aquela mulher? Como ela sabia que eram elas, mesmo com números diferentes? Naquela noite, enquanto Natália dormia, o telefone tocou. Era Ellen, desesperada. Ela sabe onde eu moro, Natália. Ela descreveu a fachada da minha casa. Isso é impossível. Deve ser alguém da escola pregando uma peça. Mas no fundo, Natália sabia que não era. No dia seguinte, Helen não apareceu na escola. Natália tentou ligar para sua amiga, mas o telefone só dava ocupado. À tarde, enquanto estava sozinha em casa, o telefone tocou. Alô? Atendeu com a voz hesitante. Você está próxima, Natália. Tão próxima. Era a mesma voz, fria e calculista. De repente, Natália ouviu batidas na porta. Pegou uma faca na cozinha antes de abrir uma fresta, mas não havia ninguém ali. Apenas um pacote deixado no chão. Dentro havia uma foto de Ellen, amarrada e amordaçada, em um local que parecia um porão. Natália sentiu o estômago revirar e quase vomitou. Junto da foto, um bilhete dizia: Você é a próxima. Vou te buscar à meia-noite. Desesperada, Natália chamou a polícia, mas eles não levaram a sério. Pensaram que fosse apenas mais uma brincadeira de adolescentes. Sem ajuda, Natália decidiu agir por conta própria. Através de pistas deixadas no bilhete, ela descobriu que a localização da foto era uma casa abandonada na periferia da cidade. Contra todo o instinto de autopreservação, Natália foi até lá. O lugar era ainda mais assustador do que parecia na foto. Uma casa velha, com janelas quebradas e cheiro de mofo. No porão, ela encontrou Ellen amarrada em uma cadeira, pálida e tremendo. Natália, ela ainda está aqui? Gritou Ellen com os olhos arregalados. Antes que pudesse libertar a amiga, Natália sentiu uma mão gelada em seu ombro. Era a mulher, alta e magra, com cabelos desgrenhados e um olhar vazio, mas ao mesmo tempo faminto. Eu disse que vocês estavam brincando com o perigo, sussurrou a mulher antes de agarrar Natália com força. Natália lutou com todas as forças enquanto gritava por ajuda. Durante a confusão, conseguiu pegar um pedaço de madeira no chão e acertar a mulher na cabeça, derrubando-a. Libertou Ellen e as duas correram para fora da casa. Mas antes de saírem, Natália olhou para trás e viu algo que a fez congelar. A mulher estava de pé novamente, rindo, com sangue escorrendo pela testa. Vocês nunca vão escapar de mim, disse ela, enquanto as luzes do porão piscavam freneticamente. Natália e Ellen conseguiram chegar à polícia, mas quando voltaram, a casa abandonada com os oficiais, não havia ninguém lá. Apenas o telefone da casa, que começou a tocar assim que Natália entrou. Com as mãos trêmulas, ela atendeu. Alô? A mesma voz respondeu, agora mais distante, quase como um eco. O pesadelo está apenas começando. Desde então, Natália e Ellen nunca mais tocaram em um telefone. E até hoje, Natália não sabe se aquela mulher era real ou algo muito pior. E vocês, ouvintes, passariam trotes novamente depois de algo assim? Ou pensariam duas vezes antes de brincar com o destino? Não esqueça de inscrever-se no canal, deixar seu like, ativar as notificações e assistir nossos outros vídeos.